Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu vou compartilhar com vocês esse bolo maravilhoso do tema Dino Baby. Eu amo fazer bolos de tema, gente, porque o resultado no final fica incrível e esse bolo ficou muito lindo mesmo, todo mundo amou. Esse bolo aí, ele é um bolo de 5 quilos e ele tem um recheio de creme com frutas tropicais. E é bem facinho de fazer, gente, essa decoração. É muito lindinha, porque o que termina de compor, né, a obra, né, é o topo de bolo, que ficou também sensacional. Então aí eu já depositei a minha camada de cobertura. E esse tonzinho aí de areia eu consegui com umas gotinhas de marrom e corante marfim. E aí, como vocês podem perceber, o chantilly de cima não está no mesmo tom do chantilly da lateral, mas isso não tem problema, eu não me apeguei a isso, porque esse é um bolo bem rústico e tinha muito enfeite em cima, e quando se mistura tudo, né, não dá para perceber essa diferença. Então, eu pude me dar ao luxo de fazer esse tom sobre tom aí. Aí, como vocês viram, eu borrifei a água para poder ajudar na espatulagem, né? Para fazer uma espatulagem perfeita. E agora eu venho com a minha espátula de textura, já fazendo a lateral. E em seguida eu vou fazer a quina, apesar de que não há necessidade dela ficar impecável, né? Gente, e uma diquinha super básica, mas muito importante. Quando for fazer a quina do seu bolo, escolha uma espátula maior do que a circunferência dele. Porque o que acontece? O cabo da espátula pode acabar batendo na quina e danificando. Isso já aconteceu diversas vezes comigo, isso me dá um trabalho danado. Então, assim, às vezes é uma bobeira, mas você não se atenta para isso e tem que refazer o trabalho. E agora, usando o chantilly marrom com o bico perlê fino, eu vou fazer o meu cachepô. Eu já tô marcando, né, como se fosse umas montanhazinhas. Vou fazer isso em toda a lateral do meu bolo, para depois ir preenchendo com esse chantilly marrom e depois espatular. Usando um bico perlê mais fino, você consegue controlar mais a quantidade de chantilly e não deixa o seu cachepô muito grosso, não deixa a espessura do seu chantilly muito grosso, né? Aí agora, para não manchar o meu bolo todo, eu vou bem de leve com um pedacinho de acetato, né, espatulando, já para poder preencher todo o vazio que ficou. E depois eu vou passar a espátula de alisamento. E para fazer o acabamento agora aí nesse cachepô, eu venho com um pincel de silicone, puxando para cima, para fazer as ranhuras, como se fossem ranhuras de madeira. E com a ajuda de um palitinho de dente, eu vou fazendo os risquinhos como se fossem lascas da madeira. E aí, gente, vocês vão me perdoar, mas infelizmente a câmera não filmou quando eu pensei que estava filmando. Eu fiz um acabamento em volta de graminha com um bico chuveirinho, né, e um chantilly verde. E aí, para finalizar, não podia faltar um glow nesse bolo, né? Então eu vou aplicar o pó Nacar diluído em solução alcoólica. Vou aplicando aí na minha bombinha e depois eu vou jogar um glitter também. E aí, gente, eu tô colocando gotas de óleo para finalizar em cima, imitando como se fosse pedrinhas, né? Seguindo a referência que a cliente escolheu.
E assim eu já vou colocar o topo também. Gente, uma diquinha básica para quando você for colocar o topo no seu bolo, é sempre ter uma foto à mão da referência que a cliente te pediu, para você não colocar aleatório e não ficar, né, um bolo bem acabado, porque eu vejo muita gente pedir topo e não sabe colocar o topo no bolo e assim acaba matando toda a obra, todo o trabalho feito pela confeiteira. Então, é uma dica simples, mas muito importante. Aí eu tô colocando um pouco mais de gotas de óleo, porque elas murcham, né? Então eu quis colocar depois na hora do topo. E é isso, gente. Chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial lindíssimo. Se vocês gostaram desse topo, para quem tem máquina de corte, eu posso estar disponibilizando essa arte. Então, comenta aqui nos comentários, eu quero que eu disponibilizo para vocês, ok? Um beijão, que Deus abençoe vocês grandemente e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!